Olá pessoal, eu sou George e hoje a gente vai falar um pouco sobre o sistema monetário. Bem, para falar do sistema monetário, a gente precisa relembrar um pouco da teoria do valor. Vamos lembrar que a sociedade humana começou há milhares de anos atrás e a maioria das sociedades humanas até então trabalhavam sobre um regime de trabalho comunitário. Então tudo que era produzido na comunidade era consumido e distribuído entre os membros dessa comunidade. A mercadoria, que é o excedente da produção de uma comunidade, ela veio surgir algum tempo depois e, devido ao surgimento da mercadoria, começou a surgir também as trocas. Essas trocas elas se davam tanto dentro das comunidades como entre comunidades, de tal modo que cada comunidade acabava se especializando na produção de um tipo de mercadoria específica. Bem, como muitas mercadorias surgiram dessa dinâmica do desenvolvimento humano, surgiu um ente novo aí, que é o dinheiro. E o dinheiro, ele surgiu como um representante do valor das mercadorias. Com o desenvolvimento da sociedade, foi natural que a complexidade das trocas de mercadorias acabassem convergindo para um padrão. Esse padrão foi uma mercadoria em específico. Algumas sociedades utilizaram conchas, outras utilizaram sal, outros açúcar, e a maioria das sociedades começou a utilizar os metais, a prata, o cobre e, por final, o ouro, Esses metais foram utilizados devido à sua capacidade de cunhagem e de representar um símbolo de riqueza. Mais tarde surgiu então a figura da moeda, e o meio tecnológico com o qual ela passou a ser aplicado divergiu, propriamente dito, de uma mercadoria em específico. Para entender como funciona o sistema monetário, a gente precisa fazer umas simplificações. A primeira simplificação é o exemplo da ilha. Então imagine que você tem uma ilha, e nessa ilha nós temos forças produtivas relativamente simples. Suponha que tudo que foi produzido nessa ilha equivale a 10 unidades de valor em mercadorias. Estamos supondo que cada unidade de dinheiro equivale a uma unidade de valor nesse sistema. E que essa ilha ela tem duas principais forças produtivas, no qual cada uma delas produziu 5 unidades de valor em mercadoria, inteirando assim as 10 unidades de valor que foram produzidas nessa ilha. Significa que precisamos de 10 unidades de dinheiro para fazer a troca das mercadorias? Não necessariamente, porque as trocas das mercadorias elas podem ocorrer de várias maneiras. A primeira delas é quando há trocas de mercadorias em tempos distintos, como por exemplo, quando o primeiro produtor troca as suas 5 unidades de mercadorias com o mercado consumidor em troca de 5 unidades de dinheiro. E no segundo momento, o segundo produtor troca com o primeiro produtor as suas 5 unidades de mercadorias por 5 unidades de dinheiro. Bem, o total de dinheiro que foi necessário dentro dessa sociedade para fazer a troca e a circulação de mercadorias foi de 5 unidades de dinheiro, porque essas 5 unidades de dinheiro cumpriram o seu papel na primeira troca e depois foram passadas para o segundo produtor, cumprindo seu papel na segunda troca. De modo que, no sistema todo, só foram necessários 5 unidades de dinheiro para que houvesse as trocas e o fluxo da mercadoria. O segundo caso é quando eu tenho trocas de mercadorias que ocorrem ao mesmo tempo. Então, vamos supor que o primeiro produtor e o segundo produtor trocam as suas 5 unidades de mercadoria e o primeiro produtor troca as suas 5 unidades de mercadoria com o mercado consumidor ao mesmo tempo que recebe as 5 unidades de mercadoria do segundo produtor. Dessa forma, o primeiro produtor tem que passar 5 unidades de dinheiro para o segundo produtor, ao mesmo tempo que o mercado consumidor tem que passar 5 unidades de dinheiro para ele. De modo que eu preciso de 10 unidades de dinheiro para poder fazer a troca de mercadorias nesse sistema. O terceiro caso é quando eu tenho a troca simultânea de mercadorias entre os dois produtores e o mercado consumidor e um dos entes desse sistema ele faz um movimento de poupança, ou seja, ele guarda uma quantidade de dinheiro com ele, de modo que a soma total
foi 20. Repare que nos 3 casos, a unidade de dinheiro se manteve fiel à unidade representativa de valor. Não houve alteração entre a unidade do dinheiro e a unidade de valor das mercadorias. Afinal de contas, quanto de moeda o sistema necessita para a circulação de mercadorias? Bem, através da análise desse sistema, a gente acaba chegando numa conclusão que é preciso tanto dinheiro quanto a soma de todos os preços dividido pelo número de transações realizadas por cada unidade monetária, ou seja, pela velocidade do dinheiro. Então, os fatores que fazem com que o valor unitário da moeda acaba divergindo e variando com relação ao valor unitário das mercadorias são o preço total das mercadorias e o número de transações realizadas por cada unidade monetária. Bem, se a soma geral de todos esses fatores se manter mais ou menos seguindo essa regra, isso significa que a moeda ela não se valoriza e nem se desvaloriza. Porém, se um desses fatores se altera, há uma valorização ou desvalorização da moeda. Se há uma variação entre esses fatores, ou seja, se a soma dos preços varia em relação à velocidade com que a moeda circula na economia, a gente tem o que a gente chama de inflação ou deflação. Agora, se esses fatores se mantêm relativamente estáveis um em relação ao outro, a gente tem uma economia com o valor da moeda unitário estável. A grosso modo, a gente pode entender o dinheiro como um representante do valor de troca das mercadorias, porque as mercadorias elas só possuem valor quando confrontadas com outras mercadorias. Então, essa relação entre o valor unitário do dinheiro e o valor de troca das mercadorias, ele só pode ser compreendido no universo de mercadorias onde uma mercadoria em específico acaba adotando aquele significado de valor como padrão universal, de tal modo que o valor unitário do dinheiro ele pode variar com relação ao valor de troca das mercadorias. E isso acontece quando aquele mecanismo que eu acabei de explicar, ele se altera. Nós sabemos que na sociedade moderna, os governos têm um monopólio da moeda. Eles controlam a emissão da moeda no sistema financeiro. E essa emissão e esse controle de moeda no sistema financeiro, ele se dá através de vários mecanismos. Mas os principais são a retirada de dinheiro através de impostos, taxas e outras compensações bancárias e a inserção de dinheiro na economia através dos gastos governamentais, da injeção de dinheiro nos bancos, empréstimos, emissão de títulos e tudo mais. É importante lembrar que a injeção de dinheiro, a retirada de dinheiro da economia feita pelos governos, sempre acontece com o intermédio da burguesia, que é aquele intermediário no sistema econômico que acaba se apropriando da mais-valia, ou seja, do valor do trabalho, e repassando de volta para os trabalhadores apenas uma parte desse valor produzido pelo trabalho. Um desses mecanismos de retirada de valor da economia é a cobrança de impostos. Afinal de contas, o trabalhador produz as mercadorias, assim produzindo valor, e a burguesia se apropria do valor do trabalho, repassando de volta para os trabalhadores apenas 10% desse valor como pagamento de salários. Com tudo isso em mente, a gente pode entender basicamente como funciona o fluxo de valor na economia, tendo os principais entes, os trabalhadores, a burguesia e o Estado. Todo mundo sabe que os trabalhadores produzem mercadoria e assim reproduzem o valor. A burguesia vende essas mercadorias no mercado e, em troca, paga uma fração desse valor para os trabalhadores em forma de salário. O Estado entra como um agente intermediador entre a burguesia e os trabalhadores como um garantidor da propriedade privada. O Estado, para se manter, ele então extrai valor da economia através da cobrança de impostos. Esse valor extraído da economia através da cobrança de impostos pelo Estado, ele ainda possui dentro dele um segundo mecanismo de extração de valor, que é a dívida pública. O Estado emite títulos, no qual a maioria desses títulos são comprados pela burguesia, aonde o Estado remunera de volta esses títulos comprados pela burguesia com juros.
Essa porcentagem de juros que remunera os títulos da dívida possui ligação direta com a extração de valor dos impostos e, assim, consequentemente, do trabalho dos trabalhadores. Bom, pessoal, por hoje é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais como funciona o sistema monetário e nos vemos na próxima. Até mais!